Bom, vamos lá. Hoje eu não queria falar muita coisa, mas hoje o Senhor me conduziu a entender um pouquinho o que é uma história trágica de um rei, que estava ali na Síria, aonde o Senhor foi trabalhando com ele, aonde o Senhor tratou com ele no oculto e no profundo e íntimo da vida dele, sobre o reinado. Então eu rodei daqui, rodei dali, procurei saber muitas coisas sobre esse rei. Se fala sobre rei Acabe e fala também sobre Nabote, porque são dois reis que eram muito importantes nessa sociedade ali da Síria, de Samaria, tudo isso. Mas o Senhor, ele começa falando sobre a guerra, Uma guerra entre Acabe e o rei da Síria, que a qual são coisas que vêm acontecendo durante a sociedade dali daquela terra. Eu não queria, em momento algum, mas o Espírito Santo de Deus me guiou para esse lado, para que eu hoje venha falar um pouquinho só sobre isso. Estou estudando muito, para que a gente venha entender o que é isso. A guerra entre Acabe e o rei da Síria. Aí diz aqui no 5: E tomaram a vir os mensageiros e disseram: Assim fala Ben-Hadad, dizendo: Ainda que eu tenha mandado dizer, tu me hás de dar a tua prata e o teu ouro, e a tua mulher e os teus filhos, todavia, amanhã, a esta hora, entrarei os meus servos a ti, quer dizer, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharam a tua casa e a casa dos teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos, e meterão nas suas mãos e o levarão. Isso era o rei da Síria, querendo as coisas do Acabe, querendo tudo que era do Acabe, os filhos, as pratas, o ouro, as mulheres, tudo isso que tinha na casa de Acabe. Então veio acontecer essa guerra entre eles, porque ninguém quer perder, os seus bens, ninguém quer perder aquilo que o Senhor deu como herança para eles. Para você saber mais das coisas, são umas situações que acontecem no meio daquela guerra na Síria. E acontecendo tudo isso, está aqui no versículo 27. Também os filhos de Israel se fez revistas e providos e víveres, marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus, falou ao rei de Israel, e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregareis nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Então entregou tudo isso na mão deles. Para quê? Para que eles viessem pelejar. Então, o que aconteceu no final disso tudo? E os restantes fugiram para Áfeca e a cidade, e caiu os muros sobre 27 homens que restaram em Ben-Hadad. Porém fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Isso quer dizer o quê? Que o rei da Síria, ele perdeu. Por quê? Porque a mão do Senhor foi sobre a vida de Acabe. Era isso que estava acontecendo neste momento. Acabe vence a guerra, vence os sírios e faz aliança com seu rei. Então tudo isso foi se acontecendo
dentro daquela cidade, daquela província que estava acontecendo ali. Você vê que tudo isso foi passando, até que chegou, que sucedeu a ação do rei. Clamou o rei e disse: teu servo sai ao meio da peleja. E eis que, desviando-se, um homem me trouxe outros homens e disseram: guarde-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, e pagarás 1 talento de prata. Quer dizer, trouxeram um homem até para Acabe. Acabe cuidar daquele homem. Coisas que só o Senhor poderia fazer. Irmão, eu estou resumindo essa história para poder entender melhor ainda, porque tem coisas que a gente vai resumindo e vai falando, para quando chegar no capítulo 21, Nabote recua a vender a sua vinha, que era isso aí que eu queria chegar para poder falar, para Nabote, para Acabe. Nabote recua a vender a sua vinha para Acabe. Por quê? Porque ultimamente o que foi dado para Nabote foi coisas de Deus. Não é coisa de qualquer um, não é coisa de primeira qualidade, não. Foi coisas de melhores ainda que foi entregue na mão de Nabote. Como é que Nabote vai pegar a sua vinha e vai vender para Acabe? Tá entendendo como é que são as coisas? E Nabote não podia vender. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me, Senhor, do que eu te der a herança dos meus pais. O que era isso? A herança do pai dele valia muito mais do que você imaginava. Muito mais. Você acha que o rei queria vender? Aleluia. Não. O rei jamais queria vender. O rei Nabote queria vender a vinha de jeito nenhum para rei Acabe. De jeito nenhum. Porque era a herança do pai deles. Você venderia a herança que os seus pais te deu? Você venderia a herança que só Deus poderia te dar? Justamente não. Então, são coisas que só o Papai do Céu, que é o Deus Todo-Poderoso, pode nos dar. Tem muitas das vezes, a gente tem um talento na mão e a gente troca o nosso talento por uma prata que o mundo nos oferece. Por aquilo que está mais... ah não, vou para lá porque lá está melhor. E é assim que está acontecendo. É assim que está acontecendo. Às vezes, para ser um cantor hoje, ou ser um pregador da palavra do Senhor, tem muitos que estão trocando a herança que Deus deu para ele, vendendo a sua herança que Deus deu para ele, a unção que Deus deu para ele. Está vendendo a prata, está vendendo tudo. Mas na verdade não sabe que aquilo ali é um presente que Deus deu para ele. Por isso que Nabote, os jezreelitas, lhe falaram dizendo: não te darei a herança dos meus pais, e te dou-se na sua cama. Quer dizer, e deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo ele, Jezebel, sua mulher, lhe disse: que há que estás tão desgostoso, e o teu espírito, e não comes pão? E ele disse: porque falei a Nabote e a jezreelitas. E ele lhe disse: dai a tua vinha por dinheiro, ou te dá a praz de darei outras vinhas em seu lugar? Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezebel, sua mulher, disse: governa tu agora no reino de Israel, e levanta-te, come o pão e alegres o teu coração, e te darei a vinha de Nabote israelita. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso Acabe falou para quem? Para uma mulher sensata, sem pensamento, sem coração, sem sequer estar ali ligado na mesma ligação que ele estava. Jezebel. Quem era Jezebel? Uma mulher que sequer
não queria vínculo nenhum com Deus. Distraía os homens, abraçava os homens, falava com os homens. Mas ela ordena que matasse Nabote. Ela é um tipo de mulher que ordenou para matar Nabote. Mas são coisas que temos que tomar muito cuidado, porque são coisas que isso aqui aconteceu lá atrás, há muito tempo antes de Cristo. Então são coisas que aconteceram. E por defronte deles, 2 homens filhos. O que acontece? Nabote assume a via. Quer dizer, rei Acabe assume a via de Nabote, porque Nabote já estava morto. Mas Elias veio a Nabote, a rei Acabe, e falou: assim diz o Senhor, porventura mataste e tomastes a herança. Fale-as mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberão o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue e o teu mesmo. Por que isso, gente? Porque o Senhor falou duramente com Acabe. Não era para ele assumir a via de Nabote, porque Nabote morreu com sangue. E quem mandou matar? Jezebel. A Jezebel mandou matar Nabote. Você vê como é que é o ângulo da situação que chegou a esse extremo. É isso que Deus fala: não vende a tua primogenitura por nada. Não vende a sua primogenitura por nada. E nem troque, e nem vende. Porque Deus te deu, é para você cuidar. Deus te abençoe.